Há várias semanas que eu venho trazendo aqui para vocês, todas as segundas-feiras, material explicando e mostrando para vocês que a grandíssima maioria dos grandes gestores, investidores, pessoas que respiram o mercado financeiro, estão esperando uma recessão agora em 2024 lá nos Estados Unidos. E se essa recessão de fato acontecer, ela vai se espalhar para todo o planeta, porque o que acontece nos Estados Unidos é respingado para todos os outros locais de uma forma muito mais intensificada. E por conta disso, a gente resolveu trazer então aqui para vocês um material mostrando como proteger o seu portfólio, como você deve estar investindo durante essas recessões. E aí, para falar sobre isso, a gente trouxe essa entrevista com o Jared Dillon, que é basicamente um editor que trabalha também no mercado financeiro, e ele vai mostrar aqui para a gente, explicar aqui para a gente como ele investe nesses períodos de recessão e como você deveria estar investindo para poder aproveitar e ter uma performance melhor durante essas épocas. E o tema da nossa entrevista aqui com ele foi os melhores ativos para proteger a carteira de uma recessão. E aí ele está discutindo com o David Lean, aquele apresentador que a gente sempre pega material de lá, que ele tem várias perguntas muito interessantes. E aí ele comenta com o David os melhores ativos para se proteger de uma tempestade financeira, como a gente mencionou. E a gente vai compartilhar aqui com vocês a perspectiva dele para a economia, para o mundo e para os investimentos, para você poder entender o raciocínio dele. Antes da gente começar, deixa eu só pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever também no canal, principalmente se você quiser aprender mais sobre gestão financeira, investimento exterior, economia mundial, enfim, vários assuntos que a gente aborda aqui relacionados a dinheiro para te ajudar a investir cada vez melhor. E como sempre, a gente deixa o link da entrevista lá em inglês aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir a entrevista completa, e a gente explica aqui em português para quem não entende de inglês ou para quem quer a parte do economês lá também, a gente traduz e explica aqui para vocês detalhadamente. Mas enfim, vamos começar aqui a nossa entrevista com o Jared, primeiro explicando quem é o Jared Dillon. O Jared é editor do boletim diário do mercado The Daily Dirt Nap para profissionais de investimentos. Ele tem uma formação diversificada, incluindo matemática, finanças e escrita. Trabalhou como trader na Lehman Brothers, o banco que faliu, mas ele era um bom trader e é autor de vários livros. Também atua como estrategista de investimento e professor adjunto. Além disso, é conhecido por suas aparições na mídia e como DJ de house progressivo, além de se envolver em questões de saúde mental em instituições financeiras. Mas vamos lá, vamos começar então a entrevista de fato e entender um pouco mais da posição que ele tem com relação à questão econômica, né? E a primeira pergunta que o David pergunta para ele é qual é a sua posição atual no mercado. E ele diz, estava posicionado para um pouso mais suave da economia e fiquei desapontado quando isso não aconteceu. Isso porque as taxas de juros subiu muito e ele estava na perspectiva de que elas não iriam subir tanto assim. Isso fez com que parte do portfólio dele perdesse valor, né? Que as taxas subiram e ele provavelmente sofreu com marcação a mercado ou com perda na bolsa de valores. Não faço muitas negociações táticas de curto prazo, mas sim estratégias de longo prazo, pensando em meses e anos. Acredito que o mercado é imprevisível no curto prazo, mas no longo prazo tende a refletir os fundamentos econômicos. E quais são os fundamentos econômicos que estão mais na notícia agora, né? É o aumento da taxa de juros, é a guerra que está acontecendo, que desencadeia pelo menos um choque de oferta. Temos alguns locais que já estão começando a baixar a taxa de juros, como é o caso da América Latina, aqui temos o Brasil, tem o Chile. Então temos diversos assuntos, fundamentos econômicos que estão aí regindo o planeta e que os investidores vão olhando para cada uma dessas notícias e informações e tomando suas decisões de como investir em cada um desses cenários. E ele estava posicionado num cenário em que os Estados Unidos iam ter um pouso suave, né, que o Fed iria conseguir de fato lutar e bater contra a inflação. Ele acabou se posicionando antecipadamente com relação a isso e aparentemente não teve uma performance tão boa assim, mas ele diz, eu não faço muitas negociações táticas não, eu vejo uma tese de investimento e eu sigo com essa tese por vários meses e anos até que essa tese se concretize ou não, eu tenho certeza que ela se concretizou ou não. E aí, qual é a maior aposta dele, né? A aposta é uma palavra, vou dizer assim, errada para essa pergunta, porque nos investimentos, apesar de também ser um tipo de aposta, mas é uma aposta com fundamentos. E aí, ele é perguntado com relação a qual é a sua tese mais importante, a maior tese de investimento dele neste momento. E aí ele diz, tem uma grande posição em títulos de 2 anos. Esses títulos aqui são os títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos, os bonds, treasury bills de curto prazo, de até 2 anos. E a posição dele basicamente é para aproveitar desse aumento de taxa de juros de curto prazo.
Lembrando que a taxa de juros de curto prazo, né, que é a Fed Fund Rate, é a que o Jerome Powell consegue aumentar ou reduzir. Tá? Então, até 1 ano, 2 anos, ainda é bastante afetado pelo que o Jerome Powell faz. A partir desse prazo, começa a ser mais o mercado. E se você olhar o Tesouro de 10 anos, ele acabou de subir, chegar em 5%, mas o de curto prazo já estava em 5% há algum tempo já. Então, o mercado não estava acreditando tanto que iria se permanecer com essa taxa de juros mais altas por tanto tempo. Por isso que o título de 10 anos não estava precificando isso. E aí ele fala, para mim, essa é a minha maior jogada, é a minha jogada de maior convicção. Então ele acredita que no curto prazo, nesses próximos 2, 3 anos, estar investido e alocado em renda fixa dos Estados Unidos é a coisa mais segura em relação ao risco-retorno, né? Você ganha ali uma casa de 5, 6%, sem correr nenhum tipo de risco, praticamente nenhum tipo de risco, né? É considerado o ativo mais seguro do mundo. Mas eu quero fazer um alerta para vocês tomarem muito cuidado com a questão da marcação a mercado. E aí eu já teve vídeo aqui no canal que eu já expliquei sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, mas só para mostrar aqui para vocês, isso aqui é o título do governo norte-americano de 2 anos, certo? E aqui esse gráfico aqui é o valor, é o gráfico mensal. Perceba que o gráfico estava lá embaixo, ali na casa de 0,5%, subiu para 2,5% ali em 2018, 2019. Quando ele subiu, os títulos caem de valor. Então você perde com a marcação a mercado. E aí depois eles caíram, o que fez com que o valor do título subisse. Então você ganha com o valor da marcação a mercado. Essas oscilações aqui fazem com que o título que você esteja comprando, o valor que você esteja comprando cada título seja diferente. Então você tem que tomar muito cuidado para não sofrer com essa marcação ao mercado. Quem comprou, por exemplo, aqui em 21 e segurou até agora, como é o caso, por exemplo, de muitos bancos lá dos Estados Unidos, estão sofrendo bastante com essa questão da marcação ao mercado. O Fed está com bilhões de dólares em despesa, né, em dívidas por conta disso. Os bancos estão com bastante dívida também por conta disso. Então, enfim, tome cuidado para não sofrer com essa questão da marcação ao mercado. E o vídeo o qual eu explico essa questão da marcação ao mercado é justamente esse aqui, ó, o Manual Básico de Renda Fixa dos Estados Unidos e da Europa. E eu explico todos os pontos importantes para quem quer investir em renda fixa no exterior. Se vocês quiserem entender um pouco mais a respeito, vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem. Mas aí, continuando a questão do porquê que os títulos de 2 anos é a maior aposta do Jared. Os títulos de 2 anos são menos voláteis e oferecem uma boa relação risco-recompensa, né? O risco-retorno, especialmente em um ambiente de incerteza econômica. Então, não necessariamente ele vai ganhar muito de triplicar o valor do dinheiro dele, mas ele vai conseguir ter uma boa performance, 5, 6% nos Estados Unidos, é uma performance relativamente boa, e sem correr nenhum tipo de risco exacerbado, né? O risco dele é os Estados Unidos entrar em falência, mas venhamos e convenhamos que se os Estados Unidos entrar em falência, provavelmente o resto do mundo já entrou em falência também. Estou sempre buscando oportunidades que alinhem risco e retorno de maneira eficaz. Então não adianta eu correr para o Bitcoin, botar 100% do meu dinheiro no Bitcoin para ganhar dinheiro e multiplicar 100 vezes, porque o risco-retorno do Bitcoin não é tão perspicaz, não é tão eficaz, e é por isso que não tem tanto assim Bitcoin na carteira, por exemplo. Então ele busca realmente um alinhamento eficiente de retorno versus risco. Se eu vou correr mais risco, eu preciso ganhar um retorno de tal forma que ainda se mantenha dentro desse padrão, que é o que eu busco. Basicamente essa filosofia dele. E aí ele é perguntado, como você vê a narrativa atual do mercado de trabalho? E para quem não está ciente com relação à questão do mercado do trabalho, a gente já trouxe aqui em diversas lives questão do Fed, do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que está bastante aquecido, e muita gente está acreditava pelo menos que a gente teria uma recessão ainda em 2023, que não aconteceu muito por conta da questão do mercado de trabalho. E aí ele é perguntado sobre isso, né? Você ainda acredita que a gente vai ter recessão, não vai ter recessão? Como é que você vê essa questão da narrativa do mercado de trabalho? E ele diz, acredito que a narrativa do mercado de trabalho chegou a um ponto em que as pessoas pensam que as demissões nunca mais acontecerão. No entanto, quando as pessoas começam a pensar assim, as coisas geralmente mudam. Então ele nem é que a perspectiva dele de que a gente vai ter um grande desemprego, nível de desemprego nos Estados Unidos, que o mercado de trabalho vai desaquecer rapidamente, mas ele já percebe que as pessoas lá nos Estados Unidos estão pensando que não vão mais conseguir ser desempregadas, que vão ter trabalho para sempre, que sempre vão conseguir arrumar alguma coisa, e normalmente quando as pessoas começam a ficar muito confortáveis com relação a isso, as coisas na economia mudam, tanto no ponto positivo quanto no âmbito negativo. Quando as pessoas acham que é a catástrofe total, que não tem mais como piorar,
aí as coisas pioram. Quando elas acham que não pode mais melhorar, aí elas melhoram. É sempre assim. Economia sempre contradizendo o que a maioria das pessoas estão pensando, agindo, enfim. E aí ele diz, a história nos mostra que o mercado de trabalho tem seus altos e baixos. E é crucial estar preparado para ambos. Então, no momento que você tem muito emprego, você conseguir juntar um dinheiro para quando você não tiver um bom emprego, ou quando você não tiver empregado de jeito nenhum, você conseguir usar essa reserva para poder manter os seus custos. E você quer estar preparado para essa questão do mercado de trabalho como um trabalhador. Na parte de investimento, você também tem que estar preparado, porque se o mercado de trabalho está desaquecido, provavelmente as empresas estão passando por algum perrengue, por algum tipo de problema, e isso gera ou resulta, né, em menos lucro também. Até porque menos pessoas conseguem comprar aquele produto que está sendo comercializado, o serviço que está sendo oferecido. E aí ele é perguntado, qual é a sua visão sobre as taxas de juros? Ele diz, acredito que as taxas de juros são determinadas pela oferta e demanda de títulos do governo. Em um ambiente onde a economia está crescendo, as taxas tendem a subir, refletindo a confiança dos investidores. Isso é uma discussão muito ampla, né? Nem sempre quando a taxa de juros está subindo é porque a economia está passando por algum problema. Às vezes é porque a economia está boa, mas a inflação está subindo, porque tem muito problema, não é muito problema, tem muita gente comprando muita coisa. Então acaba que ela roda muito rápido e isso gera inflação. E aí, por conta disso, o Fed vai lá e aumenta a taxa de juros para controlar um pouco isso, para não deixar desencadear um grande problema. Mas isso não é o cenário necessariamente que está acontecendo agora. Agora a gente está vendo, de fato, um mercado ainda bastante aquecido e tal. Você poderia interpretar como que eu falei agora, mas percebam que a inflação chegou à casa de 2 dígitos. Então, a inflação já ficou sobre ou fora do controle por um tempo, e aí agora estão querendo voltar a ficar dentro do controle para poder fazer esse controle, para fazer esses ajustes que eu falei agora há pouco. E ele fala, por outro lado, em tempos de incerteza, as taxas podem cair, à medida que os investidores buscam refúgio em ativos seguros. Então, o que ele está falando aqui, mesmo com os ativos subindo, né, a Bolsa de Valores, a Fed Fund Rate subindo bastante, quando muitos investidores estão com medo, com incerteza de mercado, eles vão lá e compram esses títulos, fazem com que o preço do título sobe, mas o yield, né, o quanto ele paga, caia. E aí, essa volatilidade é o que ele acredita que a gente está passando por aqui agora. Mas vale ressaltar, né, falando aqui dessa questão de ativos seguros, que não é só o dólar que protege de todos esses problemas. Não é só o dólar que vai proteger a sua carteira. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o ouro, que é um excelente ativo também para você compor a sua carteira de investimentos, para proteger de recessão, desses turmoil, né, como a gente fala, desses problemas, esses ruídos de mercado. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição para quem quiser entender 10 motivos para você estar investindo e se alocando no ouro. E com relação a essa questão das taxas de juros, a gente tem trazido aqui para vocês praticamente todas as reuniões do Fed, onde a gente aborda aqui exatamente o que é que o Jerome Powell, que é esse rapaz aí, que é o presidente do Banco Central, fala para poder a gente entender e interpretar o que é que está acontecendo na economia. Também vou deixar o link dessas duas últimas lives que a gente fez aqui com relação à questão do Fed, aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir. Mas aí o Gerald é perguntado sobre o movimento do dólar. Eu penso que o movimento do dólar se baseia em diferenciais de taxas de juros. Se as taxas subirem nos Estados Unidos, torna o dólar mais atrativo, uma coisa que a gente sabe e é óbvio. Além disso, fatores geopolíticos, políticas fiscais e comerciais também influenciam a força do dólar no cenário global. É uma combinação complexa de fatores que determina a direção da moeda. E se a gente for analisar, ele de fato tem razão, né? À medida que a gente vê cenários de risco, os investidores tendem a buscar proteção. A gente acabou de mostrar que o dólar é uma dessas formas de proteção. Tem o ouro e tem o dólar. Então, o dólar começa a subir. Então, quando a gente tem algum tipo de problema, feito o que está acontecendo na Ucrânia e Rússia, ou Israel agora e o Hamas, entre diversos outros problemas que estão acontecendo pelo mundo, a tendência é o dólar se fortalecer, que é basicamente o que a gente viu em 2022, num período de incerteza. Agora deu uma queda, aí subiu, e ele fica fazendo essas movimentações à medida que os investidores vão percebendo o risco de forma diferenciada. Não é só isso, tá? Eu fiz uma análise bem simplista, mas eu diria que esse é um dos principais pontos que a gente está vendo agora de oscilação para a moeda. E se você quiser entender mais sobre essa questão da guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas, não no âmbito geopolítico, mas em termos de investimento,
Eu fiz esse vídeo aqui que eu lancei há uns 2 semanas atrás e eu vou deixar também na descrição para quem quiser assistir. Como você define uma recessão? E aí, por que essa pergunta? Eu sempre trago aqui que nos livros de finanças, de investimentos, economia, a gente define uma recessão quando a gente tem 2 trimestres do PIB negativo. Mas não é necessariamente essa a definição que se é utilizada na economia de forma ampla. Na verdade, existe um órgão governamental que define se o país está ou não em recessão. E aí, o Gérer é perguntado e ele diz, eu defino a recessão como os 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo, exatamente como os livros dizem. Embora essa seja a definição tradicional, reconheço que o conceito de recessão está evoluindo. Então ele já percebe que somente ter o PIB contracionista por 2 trimestres consecutivos não é necessário para se caracterizar uma recessão. Não é só isso. Pelo menos não é a visão dele agora, né? Ele está tendo uma evolução com relação a essa definição. Ele diz, além do PIB, outros indicadores como desemprego e confiança do consumidor também são cruciais para entender a saúde econômica de um país, que é basicamente o que o órgão analisa. Então, basicamente, ele falou a questão do livro e depois ele falou o que é que o órgão está analisando, que o principal dado é a questão da taxa de emprego e o segundo é a questão da confiança do consumidor. Então, assim, ele falou dos 3 principais pontos, 3 principais pilares que se é utilizado pelo órgão lá para avaliar se estamos ou não numa recessão. E aí ele é perguntado, como você vê as grandes empresas de tecnologia em relação ao mercado? E essa pergunta se dá muito pela questão de que, se vocês olharem o S&P 500, né, tirando as Magnificent Seven, como são chamadas, as 7 maiores empresas, Google, Amazon, Meta, Netflix, Nvidia, enfim, são 7 que fizeram com que a bolsa de valores do S&P Tesla, eu esqueci, pronto. Elas fizeram com que as bolsas subissem e isso desencadeou com que o S&P ficasse praticamente no 0 a 0. E aí ele é perguntado com relação a isso porque justamente a tendência não é que necessariamente essas empresas continuem tendo essas performances maravilhosas, enquanto as outras 493 não têm uma performance tão boa. E aí o Gérer responde, acredito que os 7 grandes nomes de tecnologia, né, que eu já mencionei aqui, devem ter um desempenho inferior, enquanto os outros 493 ações devem ter um desempenho superior se estivermos entrando em uma recuperação. Então, basicamente, se a gente estiver entrando de fato numa recuperação, na visão dele, é que essas 7 empresas venham, não necessariamente a cair, mas não ter uma performance tão boa, enquanto que as outras empresas vão acompanhar para poder voltar a ter uma performance razoável para poder fazer com que o S&P continue mais ou menos estável para subir. As gigantes de tecnologia têm dominado o mercado, mas a diversificação é a chave para a resiliência. Assunto que a gente já trouxe aqui também em vários vídeos, a questão de você saber diversificar o seu portfólio, aprender a usar todos os ativos de forma que eles sejam descorrelacionados para que você consiga ter uma boa performance, mesmo em cenários assim adversos, cenários problemáticos para você. E aí ele é perguntado com relação ao preço do petróleo, quanto é que ele acha que deveria valer a questão do barril do preço do petróleo. Veja o preço do petróleo como um pouco saturado, né? Ele já não acredita nessa subida que a gente está vendo. O mercado do petróleo é influenciado por uma miríade de fatores, desde tensões geopolíticas até inovações tecnológicas. A transição para fontes de energias mais limpas e a crescente eficiência energética podem pressionar os preços no longo prazo. E isso não é algo que apenas ele falou. Se não me falha a memória, a gente já trouxe uns 3 ou 4 pessoas aqui, grandes gestores focados na parte de commodities, focados na parte de energia, que falam dessa questão da transição energética. Inclusive, esse aqui, o Rick Rule, foi a primeira live que a gente trouxe aqui no canal e ele explicava detalhadamente que, na visão dele, a tendência é que cada vez mais cada vez mais fontes vão compor a matriz energética para que a gente consiga tirar mais e mais pessoas da pobreza. Ainda existe, praticamente, se não me falha a memória, 1 ou 2 bilhões de pessoas que ainda não conseguem ter acesso à energia nas suas casas e que precisam dessa energia mais barata para poder, então, ter um consumo maior, para poder ter uma condição de vida melhor. Se você quiser assistir essa live aqui do Rick Rule, eu, como sempre, vou deixar também aqui embaixo na descrição. Mas enfim, vamos voltar aqui para a questão da entrevista com o Gérer, né? E aí ele é perguntado, como você se sente sobre o seu trabalho atual? E apesar disso não ser necessariamente com o mercado financeiro, eu resolvi deixar aqui, porque é uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que pode ajudar vocês também, que é essa questão aqui, ó. Ele fala, posso fazer várias coisas e é um excelente trabalho. Estou super bem acomodado, eu gosto muito do meu trabalho, contudo,
Uma das coisas que eu não gosto é ficar sentado no meu escritório, observando telas o dia inteiro, acompanhar pequenos movimentos em ações, ouro, entre outros vários ativos, me causam estresse. 2 pontos importantes aqui que eu quero trazer para vocês sobre essa fala. A primeira é para você que está aí com o seu trabalho, que está estressado, que já está saturado. Talvez seja a hora de você estar procurando um novo local, um novo momento, um novo desafio para a sua vida, que é basicamente isso que ele está falando aqui, né? De já estar angustiado com essa questão do trabalho. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês dessa fala aqui é de você não ficar olhando toda hora os seus investimentos. E você pegar seu celular e ficar, minha carteira subiu, minha carteira desceu. Não é para você ficar acompanhando seus investimentos assim todos os dias. E a gente já vai falar da tese de investimento dele aqui, como é que ele investe. Mas o ponto que eu queria deixar aqui é que isso causa ansiedade, isso causa estresse. E se você começar a ver sua carteira caindo, pode até causar depressão. Então, por favor, não fique analisando toda hora a sua carteira de investimentos. Faça uma boa seleção de ativos, escolha seus ativos bem direitinho e deixe lá, acredite na sua tese de investimento e vá acompanhando mensalmente, uma vez por mês, talvez uma vez a cada trimestre, dependendo do seu tempo livre, enfim. E aí ele diz, eu gostaria de um dia poder parar de fazer isso e encontrar uma maneira mais tranquila de gerenciar os meus ativos, uma forma que eu não fique tão ansioso, tão estressado e tão agoniado. E aí, como é que ele sugere gerenciar os ativos de uma forma tranquila? E aí a gente entra na parte de tese de investimento dele, como ele investe. E aí ele tem um livro no qual ele fala sobre a solução chamada Awesome Portfolio, que é basicamente o portfólio excelente. É uma combinação de 20% em ações, 20% em títulos do governo, 20% em dinheiro, 20% em ouro e 20% em imóveis. Essa combinação tem um retorno de 8,44% nos últimos 50 anos, com uma queda máxima de 10,5% em um ano. E por que isso aqui é importante? Apesar do retorno ser um pouco inferior à questão, por exemplo, do S&P 500, tem um retorno ali próximo de 10%, o S&P, às vezes, ele tem quedas muito bruscas, quedas de, por exemplo, 25%, 30%, entendeu? E isso faz com que a sua carteira oscile bastante, você fique angustiado, você fique ansioso e acabe fazendo besteira com seus investimentos e perdendo dinheiro. E aí ele fala, é uma forma de minimizar a volatilidade e obter uma boa relação risco-retorno. Então ele ainda consegue ganhar um dinheiro relativamente bom, não é excelente, não é o melhor dos melhores, mas é relativamente bom, reduzindo o risco, reduzindo a ansiedade, reduzindo depressão. E aí ele é perguntado, com que frequência você reequilibra o seu Awesome Portfolio? Ele diz, eu reequilibro uma vez por ano. É uma estratégia simples, mas eficaz, que ajuda a manter a alocação de ativos alinhada com os objetivos de investimentos e a tolerância ao risco. E se vocês analisarem aqui, vou voltar aqui no slide anterior, 20% em ações, 20% em títulos, 20% em dinheiro. Título com dinheiro é praticamente renda fixa. E aí 20% em ouro, que é praticamente estável também, praticamente não oscila muito. Então, basicamente, aqui o que tem muita variação é ações e imóveis. Imóveis não é uma oscilação tão grande, né? E aqui imóvel pode ser tanto REITs, como, por exemplo, FIIs, como, por exemplo, imóvel físico de fato. E esses imóveis, eles não oscilam tanto assim. É raro um imóvel oscilar com grande volatilidade. Agora, em termos de ações, não. Em termos de ações, tem uma grande volatilidade. Então, 80% do seu portfólio fica mais ou menos protegido, enquanto 20% varia. E ainda assim, você consegue ter uma boa performance. Mas, seguindo aqui adiante, eu acho interessante falar para vocês que essa estratégia de investimento é muito parecida com a do Thiago Nigro, da Arca, onde ele tem 25% em ações e negócios locais, 25% em real estate, que é a parte imóveis e fundos imobiliários, 25% em caixa e 25% em ações internacionais. Então, ele aqui não tem necessariamente a parte do ouro, e aí eu acho, de certa forma, isso meio errôneo, né? É bom você ter ouro no seu portfólio, como eu expliquei e tal, principalmente nesses períodos. Mas, enfim, a estratégia da Arca, do Thiago Nigro, ela é muito parecida com a estratégia de investimentos do Jared, né? O Awesome Portfolio que ele escreveu no livro dele. E aí, só para vocês terem noção, isso aqui é do Primo Rico, que ele traz a performance da Arca ao redor do mundo, né? Então, se vocês forem vendo daqui, você consegue ganhar uma média aqui relativamente boa de investimento em todos os locais
nesses últimos 12 meses. Então é uma estratégia relativamente boa. É uma estratégia passiva para quem não quer, necessariamente correr um risco a mais e ganhar um dinheiro a mais, talvez seja uma estratégia interessante para você compor a sua carteira de investimentos. Então vamos lá, sumarizando a entrevista aqui todos os pontos que a gente falou, né? Primeiro, com relação ao S&P 500, o Jerry prevê uma baixa no S&P 500, indicando uma visão pessimista sobre o desempenho futuro deste índice. Ele acredita que a tendência do mercado é continuar lateralizando para baixo, caindo, talvez não necessariamente uma grande recessão, uma queda de 20% e 30%, mas uma queda. Não deve manter uma performance relativamente boa por algum tempo. No caso do petróleo, ele também espera uma queda dos preços do petróleo, o que pode ser reflexo de uma expectativa de diminuição da demanda ou de um aumento de oferta. No caso do aumento da oferta, eu não acho muito provável de acontecer, porque não se tem muitos investimentos na parte de petróleo, mas na diminuição de demanda é normal de se acontecer, é esperado de se acontecer, principalmente se houver uma recessão nos Estados Unidos. Em épocas de recessão, as pessoas consomem menos, as empresas também, e isso faz com que haja uma redução na demanda por petróleo. Com relação ao dólar, né, e aí a gente pega o índice de DXY, que é o índice do dólar americano em relação a uma cesta de moedas, o Jerry acredita que o DXY vai cair, o que sugere uma expectativa de enfraquecimento do dólar em relação a outras moedas. E como ele falou que isso está muito ligado com a questão de taxas de juros, é porque ele acredita que as taxas de juros dos Estados Unidos devem permanecer mais ou menos onde estão, um pouco para baixo, e é por isso que ele acha que isso vai trazer o dólar para baixo também. E aí ele acredita que em 2 anos, né, ele tem uma visão otimista para o médio prazo, né? Até 2 anos, esperando um aumento nos preços em 2 anos. No título de 2 anos, ele acredita que deve ficar ali mais ou menos entregando uma performance boa ali na casa dos 5%, e aí depois disso ele tem uma visão mais pessimista. Já o de 10 anos, né, que é para o longo prazo, ele mantém seu otimismo, prevendo um aumento nos preços em 10 anos, no título de 10 anos também, mas talvez não necessariamente investindo agora. Ele acha que talvez a gente ainda venha a ver uma oscilação aqui no preço do título de 10 anos e aí depois, quando ele subir, ele vai se manter mais ou menos estável ali na casa dos 5, 6, 7% por algum tempo para poder, então, aproveitar desse ativo entregando uma rentabilidade maior do que o título de 2 anos. Lembrando, né, se você está com um título de maior prazo, você tem que ganhar mais do que o título de menor prazo. Os dois estão pagando mais ou menos 5%, então não é necessariamente uma grande vantagem você ficar com o título de 10 anos, você está correndo um risco maior. Com relação ao desempenho atual dos mercados, né? Jerry discute o estado atual dos mercados, provavelmente destacando áreas de preocupação ou oportunidades, que ele acha que vai desencadear uma boa oportunidade. Novamente citando aqui os títulos que ele falou, a questão do ouro, entre outros, que ele acha que o mercado está apresentando uma boa oportunidade. Ele fala da questão do novo livro dele, né? Na qual ele fala da questão do Awesome Portfolio, como você deveria estar investindo, e aí ele oferece vários insights muito bons para quem quiser ler, basta procurar o livro dele. Possibilidades de fechamento do governo, né? Jerry discute como um possível fechamento do governo poderia afetar os mercados, um evento que geralmente cria incerteza, e a gente já falou isso em outras lives aqui, que a questão de um shutdown que pode acontecer lá nos Estados Unidos, em questão do dinheiro, né, de um possível fechamento de não terem o orçamento para 2024, pode fazer com que as bolsas tenham uma grande oscilação durante algum tempo, até pelo menos isso conseguir ser organizado e ser arrumado. E aí ele fala da questão da curva de rendimento e recessão. Ele acredita que a curva de rendimento está sinalizando uma possível recessão, que é um indicador-chave para muitos investidores, que eles monitoram praticamente constantemente. Quem vive de mercado está sempre acompanhando essa questão da taxa de juros americana, e já trouxe para vocês, inclusive, no conteúdo que vai ser postado nesse fim de semana que passou agora. Então, quem está assistindo agora já deve ter assistido o vídeo anterior, onde eu falo da reversão da curva de juros. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque eu expliquei essa questão da reversão da curva de juros, entre outros vídeos que a gente já explicou aqui também isso. Então fica a recomendação, mais uma recomendação aí para vocês assistirem. Mas enfim, pessoal, a nossa entrevista de hoje foi essa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam que ela lhe ajudou, lhe contribuiu de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva também, porque todas as semanas a gente traz material como esse aqui para poder ajudar vocês a se alocarem melhor, a investirem melhor, de uma forma mais correta e com a rentabilidade mais garantida, mais certeira e menos erros também que você vai estar cometendo na sua jornada de investimentos.
Enfim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para quem ficou aqui até o final do vídeo. E como sempre, eu deixo esse vídeo que está aí na tela, que foi escolhido especialmente pelo YouTube para você.